Cartago delenga este. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vini, vec. Fabro essesuae cenque fortunae. Ceterum, Cenceo, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 36º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o decoroso Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. E pro nosso mural de recados... Mural de recados. Roma nua e crua. Gostaria de começar agradecendo os nossos imperadores Nicolas e Lucas Prandi. Uma salva de palmas. E queria também dizer que temos um novo senador no pedaço. Ele, Danilo Oliveira, muito obrigado. Mais um contribuidor no Padrinho, nosso senador. E queria deixar a todos vocês o convite, caso queiram contribuir, veem algum valor nesse humilde podcast, por favor, temos uma conta no Padrim, o link está na descrição. Se você não pode contribuir financeiramente, nos ajude divulgando para os amigos, nas redes sociais, deixando comentários nos agregadores, deixando avaliação nos agregadores. Qualquer forma de ajuda é muito bem-vinda e muito obrigado a quem nos ajuda. Agora vamos recapitular. No episódio passado, vimos o fim da Segunda Guerra Púnica. Ela acaba, termos de paz são assinados, Cartago se torna basicamente um estado cliente de Roma, perde suas possessões fora do norte da África, os reinos do norte da África, como a Numídia, também vão virar independentes e ligados a Roma, então Cartago foi fortemente reduzida, Aníbal está em seu comando, vimos o que acontece com o Cipião africano, que apesar de toda a sua glória, a elite romana não dá moleza para ele, e é mais ou menos isso. É mais ou menos. Hoje vamos entrar na Segunda Guerra Macedônica. Fique com a gente. Quem é este podcaster? É o Bruno Prandi! Bruno Prandi, e neste episódio vamos meter o bedelho no mundo grego. Não se mete! Você tá deitada nessa cama sozinha, Helena? Conhecer um pouco mais da região e saber o que leva a Roma após um conflito tão importante contra Cartago, tão custoso, o que Roma vai se meter no mundo grego, o porquê. Descobriremos isso neste episódio, amigos. Fiquem com a gente. Então, quando a gente fala em mundo grego, a gente está dizendo mais do que o território da Grécia hoje em dia. Quem já acompanha o podcast, a gente já ouviu falar da Magna Grécia, que era ali cidades gregas no sul da Itália, tinham cidades gregas espalhadas por todo o Mediterrâneo, a gente já viu cidades gregas ali na Península Ibérica, onde seria a França, também teria no norte da África, por todo o Mediterrâneo. Então, o mundo grego era famoso pelas suas polis, as suas cidades-estados, e elas eram bem independentes uma das outras no começo, então elas foram se espalhando. O que ligava elas era uma cultura e uma língua semelhante, uma religião, cultura incluindo tudo isso, mas elas eram bem independentes. Depois esse processo foi passando, Atenas assumiu o controle, Esparta assumiu o controle, e aí a gente chega também em Filipe V da Macedônia, que unifica a Grécia, e depois Alexandre o Grande vai sair expandindo o mundo grego aí para tudo que é lado. E pós Alexandre o Grande, o mundo grego, que era um império gigantesco, que é dos Balcãs até
o Afeganistão, pegando o Egito, o Oriente Médio, Turquia. Esse super império vai se rachar, se fragmentar em várias partes. E o mundo grego era isso, essa fragmentação desse império de Alexandre o Grande, e esse período é conhecido como o período helênico, o mundo helênico, né? Porque todas agora essas conquistas do Alexandre o Grande fazem parte do mundo grego, porém assim que ele morre, os seus generais, cada um pega um pedaço para si, digamos assim, e dali em diante vai virar uma guerra constante, o mundo grego guerreando entre si. Mas vamos separar um pouco melhor, subdividir melhor esse mundo grego. Então vamos chamar de Grécia Raiz, que é ali Atenas, Esparta, Termópolis, Delfos, as principais cidades gregas ali que formam o coração do mundo grego, o mundo grego raiz. Esse mundo grego raiz, ele já não era quem cantava bola, né? Quem dominava ali a região da Grécia própria, dessa Grécia onde tinha a Grécia Raiz, era o Império / Reinado da Macedônia. É da Macedônia que veio Alexandre o Grande e seu pai, o Filipe II. Eles que primeiro unificaram ali essa região, o mundo grego que era até então. Essas cidades, Atenas, Esparta até estava sob comando direto de Macedônia, mas Atenas, outras cidades ali, Termópolis, Delfos, elas tinham algum grau de liberdade, elas eram autônomas, porém elas tinham que prestar contas para Macedônia. Era mais ou menos como se fossem clientes, Estado ali da Macedônia. A Macedônia tinha hegemonia sobre eles, mas eles estavam em guerra constante também, cada hora lutando por território, por tratados melhores ou piores. Então vamos dizer que a Macedônia era o grande império que controlava ali a região. Atenas, as outras cidades raiz tinham um pouco de autonomia, mas tinham que prestar contas para Atenas. Os outros pedaços, então vamos lá, a gente viu o mundo grego raiz, viu o império / reino da Macedônia. Vão ter fotos nas nossas redes sociais e mapas para ajudar. O que mais tinha? Então, tinham mais dois grandes impérios, que era o Seleucida, que é basicamente vamos supor assim, o Alexandre o Grande domina a Pérsia, né? E aí o reino, o Império Seleucida vai ser mais ou menos o que era o Império Persa antigamente, só que agora com o comando de alguém grego, né? E no caso, o rei / imperador do reino Seleucida era Antíoco III, tá? Então ele dominava mais ou menos a região que a Pérsia, que seria o Irã, a Mesopotâmia. Então ele controlava essa outra região. O outro grande reino / império helênico da época era o do Egito, tá? Então era o Egito Ptolomeuco. Ptolomeu era um general do Alexandre o Grande, reza a lenda que ele era o irmão bastardo de Alexandre o Grande, mas era também um controle grego sobre o Egito, e ele controlava não só o Egito, mas toda a região que o Egito tinha influência ali, que fazia ali fronteira com o Império Seleucida. Então até a Síria ali, o Líbano, eles dividiam mais ou menos, era a fronteira dos dois, e do Egito até ali, e dali em diante era parte do Império Seleucida. E também tínhamos reinos menores como Pérgamo, como Bitínia e outros tantas cidades, estados, outras ligas também menores. Então era um mundo bem fragmentado, basicamente dominado por 3 potências, né? E outros atores aí. Dessas 3 potências, a Macedônia, o Egito e o Império Seleucida, eles também estavam sempre em guerra. Então, quando um começava a ficar muito forte, vamos supor que a Macedônia estava muito forte, o Egito e o Seleucidas iam se juntar para quebrar essa hegemonia da Macedônia. Isso servia também. Se o Seleucida estava muito forte, o Egito se juntaria contra a Macedônia. E isso já vinha há mais de um século nessa configuração bélica inacabável. Então esse era mais ou menos o mundo grego naquela época. Facciamo snobis ingresso em Bruno Prandi Podcast Roma nua e crua. Então, muito bem, conhecemos um pouco melhor ali do mundo grego e vamos ver onde Roma e o mundo grego já se tocaram antes de seguir a história, né? Então, Roma já nasce, né, de refugiados troianos, sempre já tem uma ligação umbilical ali com o mundo grego, mas se desenvolveu bem diferente.
Mas como vimos, quem já acompanha o podcast, tinham as cidades-estado da Magna Grécia ali no sul da Itália, que Roma vai chegar a dominar, então eles tinham esse contato constante com o mundo grego. A cidade de Siracusa, ali na Sicília, também era uma cidade, uma colônia grega. Então Roma já absorveu parte ali do mundo grego, mas era um mundo grego do lado ocidental do Mediterrâneo e era bem menos importante do que as outras regiões que a gente citou. Depois desse contato, tirando a Magna Grécia, a gente viu, antes da Primeira Guerra Púnica, as guerras pírricas, onde Pirro de Épiro, que era um reino grego, tenta invadir a Itália para tomar as cidades-estados gregas das mãos dos romanos, depois invade a Sicília. Quem quiser vale a pena acompanhar. Então ali é a primeira vez que realmente os dois, o mundo romano e o mundo grego, se chocam militarmente. Mas foram os gregos invadindo a Itália e não a Itália invadindo a Grécia. Muito bem, depois disso tivemos a Primeira Guerra Púnica, a Segunda, e durante a Segunda Guerra Púnica, lá no ano de 212, o Filipe V da Macedônia declara guerra aos romanos e tenta tomar os territórios romanos ali na Ilírica, que era ali bem pertinho já do lado grego, as possessões romanas ali do lado depois do Mar Adriático, onde era já considerado o mundo grego. Beleza, essa guerra aí foi logo depois da Batalha de Canas, que Filipe V declara guerra a Roma, né, chutando Roma quando está no seu pior momento, e em 205 a.C. que essa guerra vai acabar. Então Roma e a Macedônia tiveram um conflito pequeno ali, porque Roma estava com as suas forças concentradas em derrotar Cartago, mandou uma força ali de 5.000 homens e basicamente terceirizou a luta, conseguindo aliados gregos contra a Macedônia. Então ficou naquele vai não racha, porque o Felipe estava com guerras contra Pérgamo, contra a Liga Etólia, contra outras ligas de cidades, e não conseguiu se concentrar com os romanos e acabaram pedindo a paz. E ele também resolveu pedir paz, o Filipe V, pelo seguinte: nesse mesmo ano que ele vai pedir paz com os romanos, 205 a.C., o reino ptolomeuco do Egito entra em revolta. Então sacerdotes de Amon, sacerdotes que eram egípcios, já entram em revolta contra os ptolomeus, contra os gregos que estavam ali dominando o Egito. Vai ficar um pega pra capar. Em 204 a.C., o Ptolomeu IV vai morrer e seu filho Ptolomeu V vai assumir o trono, mas com apenas 6 aninhos de idade. Então ele já tem que lidar com uma revolta, com brigas internas, várias dificuldades. E aí quando vê que o Egito está lá na pior, ao Filipe V da Macedônia e o Antíoco, o rei do Império Seleucida, eles falam: cara, tá vendo o Egito ali, tá ferrado, tá bem fudido, por que a gente não se junta e cada um ataca de um lado e a gente arranca o que for possível de território dos egípcios? Agora eles não vão conseguir nem reagir. E assim, no ano 202 a.C., é declarada a guerra da Macedônia e do Império Seleucida contra os egípcios. Então, o Império Seleucida vai começar o que é conhecido como a Quinta Guerra Síria, ali que era uma divisão entre os egípcios e os seleucidas, a Síria. Então eles já guerrearam outras vezes lá. O Antíoco vai tentar tomar uns territórios ali, e o Filipe V da Macedônia vai se concentrar em tomar ilhas que ficavam ali no Mar Egeu, que pertenciam ao Egito. E eles vão ser super bem sucedidos, porque o Filipe já estava numa pior. Porém, outros reinos menores começam a se incomodar com isso, principalmente o reino de Pérgamo. Por quê? O reino de Pérgamo, ele era um buffer state, era um estado que dividia ali, ele fazia fronteira tanto com a Macedônia quanto com o Império Seleucida, e impedia que os dois se tocassem. Então era um país sanduichado ali entre esses dois impérios. E ele sabe que uma vez que eles acabarem de roubar o que ele é do egípcio, essa aliança, claro, vai se voltar contra ele, porque afinal os dois estão ali, os dois podem atacar o reino de Pérgamo pelos dois lados e deixar ele numa situação bem difícil, uma vez que ele também já era bem menor que a Macedônia e o Império Seleucida. Então ele fica bastante desconfortável com isso. Ele consegue cooptar a ilha, a reina, a cidade de Rhodes, onde tinha o Colosso de Rhodes, uma das maravilhas do mundo antigo. Então essa cidade, que tinha uma marinha formidável, junto com Pérgamo, vão declarar guerra a Filipe V da Macedônia, que é ele que estava mexendo ali nos territórios ao redor de Pérgamo e de Rhodes, que eles estavam preocupados. Acontece que Filipe era muito bom general e consegue destruir o exército desses
dois e vai ter alguns percalços aí, vai ter umas derrotas marítimas para Rhodes, mas basicamente o Felipe V consegue ainda dar uma humilhada legal nesses caras. E assim, Filipão vai causando na região. Eu já disse uma vez para todo mundo que se um dia acontecer uma coisa, eu vou buscar quem escreve no inferno. E nem Pérgamo, nem Rhodes, nem o Egito conseguem pará-lo. E aí eles resolvem fazer o quê? Pedir ajuda para Roma. Então a partir aí de 202, mais ou menos, eles vão começar a enviar emissários que nem loucos para Roma. Tanto o Egito, quanto o Pérgamo, quanto a cidade de Rhodes vão falar desse tratado entre a Macedônia e os Seleucidas de dividir os territórios egípcios. Rhodes vai reclamar, Pérgamo vai reclamar, e no começo Roma não quer entrar nessa treta. Por quê? Porque, acabou de sair do conflito de 18 anos aí contra Cartago, levou 17% da sua população, o pessoal não tava no clima de continuar uma guerra, entrar numa outra guerra de larga escala, como seria ali com a Macedônia. Só que esses reinos, né, principalmente Pérgamo ali, eles ajudaram muito os romanos na primeira guerra macedônica. Quando os romanos tiveram que terceirizar a luta, Pérgamo foi um dos que se aliou aos romanos, invadiu o território macedônico e realmente fez com que Filipe V não conseguisse atacar as posses romanas, eles declarando guerra. Então eles estavam meio que cobrando o favor de volta. E além do mais, com as vitórias do Filipe V, Roma vai ficando cada vez mais preocupada. Por quê? Ele vai ganhando mais posses, vai ganhando mais dinheiro, vai ganhando mais poder, vai controlando mais a região. E lembrando que ele já declarou guerra com os romanos quando os romanos estavam em baixa, então começa a acender o sinal de alerta. Roma, nua e crua. Aí vamos chegar no ano 200 a.C., quando o cônsul Públio Galba vai assumir. Então ele assume como cônsul, ele tinha uma instância a mais de queria sim declarar guerra, ele consegue convencer as assembleias populares, que era quem estava barrando a guerra, de que olha, um conflito com a Macedônia é inevitável. A gente pode ou intervir agora, enquanto a Macedônia ainda não está no auge, ou esperar eles ficarem fortes o suficientes para virem atacar a gente, ou a gente lá, mas com mais problemas para lidar. Melhor cortar o mal pela raiz agora, enquanto a gente ainda pode lidar. Ele também lembra, né, que os invasores da Itália, do Aníbal, do Pirro, e fala que se esperar vai ser mais um invasor vindo do leste. Ele consegue realmente convencer que guerra agora era a melhor solução, né? Lógico que as vitórias do Filipe V e tudo ajudaram a convencer os romanos a intervir. E no ano de 200 antes de Cristo, a cidade de Ábidos, em Pérgamo, está sob cerco, né? O Filipe pôs a cidade em cerco, consegue invadir a cidade, e os cidadãos da cidade, eles preferem cometer suicídio coletivo a se tornarem súditos do Filipe V da Macedônia. Fala-me, Nossa Senhora! Então o bicho começou a ficar feio mesmo, o negócio estava ficando sério. Roma, então, antes de sair pro pau de vez, ela resolve enviar emissários tanto para os Seleucidas quanto para os macedônios, né? E fala: olha, cara, vocês estão metendo o pé pelas mãos aí, vocês estão causando na região, então vamos fazer o seguinte: devolvam os territórios que vocês pegaram, e aí ficar tudo bem. No caso da Macedônia, ainda tem que dar uma compensação ali pro reino de Pérgamo, pela cidade de Óbidos ali que vocês causaram, mas é isso aí, voltem pros seus cantinhos e vamos manter a paz. O Império Seleucida, que também tinha vários outros problemas dentro do seu território, resolve que não é hora de comprar uma briga com os romanos e fala: cara, quer saber, beleza, deixa o Egito em paz e comply e fica de boa com os romanos. Já o Filipe V da Macedônia fala: meu, o que vocês estão metendo bedelho aqui? Eles tinham um tratado de paz e Filipe V estava, vamos dizer assim, dentro da sua área de influência. Os romanos, para eles, o que os romanos estão metendo o bedelho onde não são chamados? Então Filipe V ele não aceita os termos romanos, e aí no ano de 200 a.C. vai se declarar então a Segunda Guerra Macedônica.
E assim vai começar o primeiro super embate entre a civilização romana e a civilização grega, né? Esse processo de absorção do mundo grego pelo mundo romano vai começar aí, mas ainda vai ser um processo bem longo, não vai ser do dia para a noite, mas aqui que vai ser o primeiro clash de civilizações, o primeiro embate civilizacional, e onde o primeiro não só vai estar em jogo a altura, mas também os estilos militares, né? Então, o mundo grego, ele usa o sistema de falange macedônica, que foi o Filipe II, o pai do Alexandre o Grande, que inventou. Eu já falei disso, um episódio só sobre o exército romano, se não me engano é o 15, que a gente fala da primeira transição do exército romano do sistema de falange grega para o sistema manipular, tá? Então os romanos, eles lutam no sistema manipular, eu já expliquei isso lá no episódio 15. E os gregos agora lutavam no sistema de falange macedônica, que foi uma evolução do sistema de falange grego, né? Tanto o sistema manipular quanto a falange macedônica eram uma evolução das falanges gregas. No próximo episódio, que vamos entrar realmente nos embates, eu vou dar mais uma reforçada e uma comparada nos dois exércitos, como eles lutavam, as táticas, as estratégias e tal. Mas o episódio 15, como eu já citei, fala muito bem do exército romano na época, tá? Então é aí que também vai ser decidido qual exército realmente, qual sistema militar é realmente o mais forte. E, porque a gente já sabe que o mundo romano vai absorver o grego, acho que essa resposta não será surpresa a ninguém. Ou será que não? Eu também já disse aqui que os gregos se achavam o centro do universo, o primor do mundo, a civilização mais avançada, tanto militarmente como tecnologicamente, socialmente, espiritualmente. Eles se achavam os donos da razão, os donos da filosofia. Eles achavam que eram o crème de la crème mesmo. Eles achavam que os romanos ainda eram uns brutões. O meu nome é Bruto, o sobrenome é mesmo Bruto mesmo. Eles reconheciam a força romana, tanto que estavam até pedindo ajuda para os romanos, mas eles ainda eram vistos, como o meu irmão definiu, achei que ficou bem legal no nosso episódio bônus também, os caipirões, assim, né? Era forte, mas era ainda considerado semi-bárbaro pelos gregos, né? Você achava, é normal, os romanos batem os gauleses, os ibéricos, os cartagineses, mas é tudo terceiro mundo, tudo cidadão de segunda classe, nada se comparava aos mundos gregos. Mas veremos o que acontece. No episódio seguinte a gente vai abordar essas primeiras batalhas. Bom, muito bem. Então, esse mundo grego, né, a gente já viu que pós Segunda Guerra Púnica, Roma vira um colosso que domina completamente o Mediterrâneo ocidental e ficou ali quase sem ninguém que pudesse fazer frente aos romanos. Quem podia fazer frente estava no mundo grego. Então, né, e também não eram qualquer grego que ia conseguir fazer frente com os romanos. A gente já viu aí os reinos menores, ligas de cidade-estado, mas quem poderia realmente fazer frente aos romanos em termos de recursos, em termos de logística, em termos de mobilização de tropas, seriam esses três impérios helênicos aí: a Macedônia, o Egito e os Seleucidas. O Egito estava numa pior, então nem a gente pode contar que ele estava a carta fora do baralho. Então tinha os Seleucidas e os macedônios. E os macedônios é quem controlavam a região da Grécia raiz ali, né, onde estava Atenas, Esparta, etc. Os Seleucidas, eles eram como se fosse, né, agora eles eram gregos, mas controlavam o que era o Império Persa, a Babilônia, a Mesopotâmia, o que é o Irã. Então, uma vez que os romanos vão entrar em conflito com os macedônios, quem sai vitorioso desse conflito vai realmente ter hegemonia sobre a Grécia raiz ali. Então, veremos quem vai ganhar, mas assim, quem sair vitorioso vai realmente se estabelecer como supremacia militar ali no mundo grego também. Não vou registrar-te a Roma nua e crua. Te farei uma oferta irrecusável. Muito bem, já vimos ali bastante do mundo grego e um pouco do mundo romano, como estava ali. 200 a.C. começa a guerra e vai começar com o cônsul Galba. Ele vai reunir ali o exército consular, né, que era cerca de 20 mil tropas, e vai chegar ali na Ilírica, se estabelecer ali e começar realmente a desafiar militarmente o Filipe V da Macedônia. O Galba, ele chega e não vai confrontar diretamente
secretamente Filipe V, ele vai dar uma saqueada ali no interior da Macedônia, eles faziam fronteira ali as regiões da Ilírica com o reino da Macedônia, o Galba vai saquear ali a região perto da Ilírica e ele não consegue atravessar para o coração da Macedônia, porque ali a região de fronteira deles era uma região montanhosa, com poucas passagens, as passagens eram protegidas pelos macedônios, então eles nem conseguem atravessar, ficam ali na parte ali fronteiriça causando os romanos, e o Filipe V também não vai diretamente enfrentar os romanos, né? Tem outras cidades-estado gregas ali que estão dando algum trabalho, ele vai se concentrar ali em 200 a.C. e fazer guerra com as cidades-estado gregas mesmo. Então fica mais um jogo de fazer manobras militares, fazer postura, mas a ideia era vamos ficar aqui, né, fingindo que tem uma guerra, mostrando o nosso exército, e antes de a gente ter que sair no pau mesmo, a gente vai chegar num acordo. Era assim que parecia que a guerra estava se desenvolvendo, mas pessoal fazendo cena para chegar num acordo sem ter que ir pro pau mesmo. O cônsul Galba vai enfrentar também um motínio das tropas no ano de 200 a.C., porque essas tropas que ele levou foram tropas que estavam na África lutando contra o Aníbal até então, eles mal têm chance de chegar em casa, já vão lá para a Grécia, e eles se revoltam, porque já estão muito tempo longe de suas fazendas, das suas famílias. Nessa época o exército ainda era formado, né, por uma milícia que tinha que ser recrutada ano a ano, não era um exército profissional, tinha que ter posses, então o soldado era o soldado fazendeiro, ele abandonava a sua fazenda para ir lutar no exército, só que quanto mais tempo ele ficava fora, pior condição ficava a sua fazenda, porque ninguém tomava conta das suas terras, nem da sua família, então esses soldados já estavam pé da vida e entram em motim, e o Galba vai acabar perdendo o comando, o Galba vai ser trocado ali pelo Vili, um outro comandante, mas também ainda vai continuar nessa postura de fazer manobra, de fazer postura agressiva, mas sem entrar em confronto, até a gente chegar no ano de 1998. 1998. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Tu faz de propósito, não é possível, é 198 AC. Bem que o Lucas tinha avisado essa desgraça. Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. Que vai entrar em cena o nosso herói. Herói de é rola. Tito Quíncio Flaminino. Ele era um patrício, um militar genial, já tinha sido governador ali da região de Tarentum, foi super bem. Era um cara super jovem, ele até vai ser eleito cônsul antes de ter idade mínima, e ele era vamos dizer assim, da escola Cipião africana. Então era um jovem, super audacioso, super proeso militarmente, era um cara assim realmente fantástico, e também não ligava muito para as tradições. É isso que a gente fala que o Cipião africano causa na sociedade romana, né? Porque agora esses jovens quer todo mundo copiar o Cipião, todo mundo trazer novas partes, novas riquezas, novas terras para Roma. E ele era um desses. Ele até é tão afoito para logo conquistar a glória na Grécia que ele não vai nem passar pelos ritos. Quando você era eleito, tinha que ir lá, como vou fazer assim uma analogia, tipo tomar posse, fazer a cerimônia de tomar posse e passar pelos ritos religiosos. Ele abandona tudo isso, junta mais 3.000 tropas ali de veteranos que eram bem leais a ele, vai lá para a Grécia logo assumir o controle das outras 20.000 tropas que estavam lá sob o comando do Vílio. Vale ressaltar também que o Flaminino, ele era um helenófilo, que era realmente alguém que adorava a cultura grega. Ele via com ótimos olhos essa exposição de Roma ao mundo grego, que era um mundo mais sofisticado, mais rico, mais intelectualizado. Então ele era assim um helenófilo que gostava muito do mundo grego, queria realmente unir, trazer o mundo grego e o mundo romano o mais perto possível. E ele chega não só com uma ideia de o que fazer militarmente para desafiar o Filipe V da Macedônia, mas ele já chega também com uma campanha de relações públicas. Antes Roma estava lá para colocar o Filipe V no seu lugar, né? Mas ele muda, em vez de ficar lá, não, vem aqui dar um pau no Filipe V, ele fala, eu vim libertar a Grécia do jugo da Macedônia, eu vim aqui trazer essas cidades milenares de volta ao seu esplendor, não deixar nenhuma força estrangeira interferir na Grécia. Então ele se põe assim como o salvador da Grécia, e funciona.
Roma, porque assim ele ganha muito mais simpatia no mundo grego, né? Então já começou bem. Ele então também pegar esses exércitos que estavam só basicamente ali passeando pela região da Grécia, fingindo que estava indo atrás sem fazer nada com o exército de Filipe V. Ele vai pegar esse exército e vai realmente atrás do Filipe V agora. Fala, vem aqui para libertar a Grécia, vamos atrás do Filipe V, que é quem está causando. Então ele vai atrás do exército de Filipe V e perto do rio Au. Isso é bom pra celulite, o coração. Esses exércitos vão se encontrar. Então eles vão acampar ali, os dois exércitos perto desse rio. E o Flamininho, ele pede, como posso dizer assim, pede uma audiência com Filipe V ali. Filipe V cada um vai com a sua comitiva ali, eles se encontram, né, igual distância do seu, cada um anda, sei lá, tá 10 km cada acampamento, cada um vai 5 km pra frente com uma comitiva dos seus generais, discutir termos e beleza. O Filipe V, ele vai até de coração aberto, querer negociar algo sensato, algo que consiga acomodar Roma, né, mas sem abrir mão do que ele já conquistou. Ele vai de coração aberto. Mas o Flamininho, ele não queria realmente paz, ele só foi lá dar uma olhada, conhecer o adversário de perto. Ele faz exigências assim absurdas, pede que Macedônia abandone todos os territórios que já estavam há pelo menos 100 anos sob seu controle. Ele faz exigência assim completamente descabida. E o Filipe V, ele então quebra esse diálogo, esse parlê, e volta cada um para o seu acampamento. E assim, com a paz agora fora de jogo, vai começar então a guerra no campo de batalha. E a primeira batalha vai acontecer ali à beira do rio Au, e será o primeiro embate entre essas duas civilizações. Porém, esse embate vai ficar para semana que vem. Por hoje é só, pessoal. Então semana que vem vamos abordar as duas principais batalhas da Segunda Guerra Macedônica e vamos também dar mais uma abordadinha nos seus exércitos e na sua diferença, beleza? Então muito obrigado pela audiência, fique com a gente e até! Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua@gmail.com. Agora vão! Desliguem o podcast.